Olá, graça e paz. Vamos para a nossa reflexão de hoje em João, capítulo 6, versículos 8 e 9, que é uma continuação daquilo que nós vimos na nossa meditação anterior. E o texto sagrado nos diz o seguinte: um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tanta gente? Aqui ainda é parte do relato de João acerca da multiplicação de pães e peixes. E na nossa reflexão anterior nós vimos o ponto de vista de Filipe, um dos discípulos de Jesus, que só conseguia ver impossibilidade diante daquela dificuldade então enfrentada. Aqui nós vemos um outro ponto de vista, que talvez pareça ser diferente e talvez de fato seja por causa da atitude que ele teve. Mas nós vamos ver que por outro aspecto ele chega à mesma conclusão que o seu companheiro Filipe. Jesus, como nós informamos, está em um lugar relativamente deserto, mas a multidão segue por terra e acaba encontrando-os naquele lugar. Jesus então se compadece daquele povo e deseja alimentá-los, mas não há lugar onde comprar alimentos. Não há também dinheiro suficiente, porque Filipe diz: Senhor, ainda que tivéssemos 10 mil reais para comprar de pão para esse povo, não seria suficiente para alimentar esta grande multidão. Mas aí parece que acende uma luz no final do túnel quando André chega e diz: olha, há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. É interessante isso aqui. E eu quero intitular essa nossa reflexão como Jesus transforma o comum em extraordinário. Porque quando André faz questão de dizer que são 5 pães de cevadas e 2 peixinhos, a cevada naquela época, queridos, era alimento de animais. As pessoas que tinham uma condição financeira elevada, elas não se alimentavam de cevada. O pão que elas faziam era de outro produto. As pessoas que tinham condições financeiras naquela época, elas não se alimentavam, o seu pão não era feito de cevada, porque cevada era alimento dos animais. Apenas as pessoas pobres, sem condições financeiras, era que faziam o seu pão de cevada, porque era de fácil acesso. Então este jovem, que na realidade a palavra utilizada lá, ela se refere a uma criança, provavelmente um adolescente, está lá com 5 pães de cevada e também tem 2 peixinhos. Também a palavra peixe lá utilizada é uma palavra que era utilizada para se referir a peixes pequenos. Então João quer nos informar que o pão era de baixa qualidade e o peixe, além de ser pouco, era pequeno. João quer acentuar, quer que nós percebamos a impossibilidade do ponto de vista humano de que aquilo fosse capaz de alimentar sequer 2 pessoas, porque, ora, vejam, é alimento de um jovem, de um adolescente. Ele levou contando consigo apenas, sabe? Então, era insignificante diante da quantidade de pessoas. E aí parece que André chega a uma conclusão diferente de Filipe, mas se você observar o final da sua fala, mostra que ele chega à mesma conclusão de Filipe. Ele diz: olha, aqui tem um jovem com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas aí ele conclui: mas o que é isto para tanta gente? O que é isto para tanta gente? Em outras palavras, ele está dizendo: tem aqui uma quantidade mínima de alimento que não é suficiente nem para 2 pessoas, quanto mais para uma multidão de quase 20 mil. André e Filipe contemplavam a impossibilidade. André e Filipe não conseguiam ver que o Filho de Deus pode tudo. André e Filipe não conseguiam perceber que quando nós levamos as nossas dificuldades a Jesus, as coisas podem mudar. Aquilo que é comum, que é até desprezível, pode tornar-se extraordinário. Isso se aplica na vida de pessoas que nós julgamos,
não ter jeito, não ter solução. Isso se aplica à nossa própria vida. Muitas vezes nós nos julgamos a nós mesmos como não tendo jeito, não tendo solução, mas se nós levamos a nossa vida até Jesus, se nós levamos as nossas preocupações até Jesus, se nós levamos os nossos problemas até Jesus, Ele pode mudar. Ele pode fazer com que a circunstância mude. Porque Ele está além da circunstância, Ele é Deus. Então, por mais que você olhe para a situação e veja impossível, como Filipe e André, embora de pontos de vista diferentes, também julgavam ser impossível que aquela multidão fosse alimentada, mas André teve uma atitude diferente, mesmo pensando consigo que era impossível, que era pouco aquilo que tinha, ele vai e leva a pessoa certa, ele leva a Jesus. A quem você tem levado os seus problemas? A quem você tem levado as pessoas? Precisamos levá-las a Cristo. Nós precisamos conduzi-las a Cristo. Deus, Jesus, pode mudar a vida de qualquer um. Jesus pode transformar uma vida. Jesus pode fazer algo novo na vida de quem nós julgamos não ter solução. Então não desista. Não abra mão. Não abra mão de crer. Continue crendo, continue clamando, continue buscando. Jesus pode mudar. Jesus pode fazer o impossível. Faça como André. Leve até Jesus. Leve até Jesus. Ele pode fazer tudo. Que Deus em Cristo nos abençoe.